agora nós vamos conhecer uma instituição privada sem fins lucrativos que tem como objetivo proteger o investidor do risco de crédito. Nós vamos conhecer o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. A primeira coisa que você precisa anotar aí é que não é um órgão governamental. Não tem nada a ver com o governo. O FGC é uma instituição privada formada por bancos para dar segurança aos investidores com relação a alguns títulos emitidos por bancos. Eu vou mostrar cada um deles para vocês. Com relação ao risco de crédito, como está no próprio nome. O risco de crédito você precisa associar ao calote. Pensa assim, os bancos emitem diversos títulos de renda fixa para captar recursos. Quando eu falo um título de renda fixa, você precisa saber que é uma dívida, possui prazo e possui uma rentabilidade. Se é uma dívida, significa dizer que eu, que aplico meu capital, meu dinheiro na instituição financeira, no banco, em algum título, agora o banco tem uma dívida comigo. Exatamente isso. Então eu estou correndo o risco de crédito, o risco do banco não me pagar, do banco não honrar com o seu compromisso. Pensa numa falência. Se o banco vier a falir, eu perco todo o capital que eu aportei, que eu investi na instituição. Para que isso não aconteça, para que haja uma segurança maior para o investidor e fique mais atrativo também o mercado, criou-se o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então é formado por bancos apenas, então nós vamos ver que ele vai proteger apenas investidores que apliquem recursos em títulos emitidos por bancos. Então vocês vão ver CRI, CRA, que são títulos emitidos por securitizadoras, vão ver notas promissórias, debêntures, que são emitidos por sociedades anônimas não financeiras, títulos públicos federais, que é emitido pelo Tesouro Nacional, diversos outros títulos que não são emitidos por bancos. Sempre que você ver FGC, você tem que lembrar que é uma instituição privada formada por bancos. Então, vai proteger o investidor que aplicar em títulos emitidos por bancos, certo? Premissas expostas, agora nós vamos conversar sobre os limites por cobertura, porque também não é assim. Não é a qualquer valor, de qualquer forma, que o investidor está protegido contra o risco de crédito pelo FGC. Nós temos dois tipos de regras aqui. A primeira e principal é que são 250 mil por CPF ou CNPJ, dependendo da aplicação, e também por instituição. Vamos entender um pouco mais isso. Vamos dizer que eu, Bruno Piacentini, faço uma aplicação de R$1 milhão, isso mesmo, R$1 milhão, em um CDB. CDB é o Certificado de Depósito Bancário, então é emitido por um banco e esse título eu vou mostrar para vocês no próximo slide todos os títulos que contêm a proteção da FGC, mas o CDB é um deles, tá? Então eu apliquei R$1 milhão em um único CDB de um único banco e esse banco veio a falir, quebrou e eu perdi meu capital. Eu posso correr lá na FGC que eu vou ter R$1 milhão garantido como segurança? Não, porque aqui segue a regra de 250 mil reais por CPF e instituição. Nesse caso, eu vou ser ressarcido em 250 mil reais apenas. 750 mil fica perdido. Então você pode me falar, tá, então é só eu dividir o dinheiro. Eu posso aplicar 250 mil, 250 mil, 250 mil e 250 mil. Pronto, 1 milhão. Opa, 1 milhão. Só que nesse caso aqui, em diferentes bancos. Banco A, Banco B, Banco C, Banco D. CDB A, B, C e D. Aqui eu estou protegido de verdade. Se os 4 bancos vierem a falir, a primeira coisa é que eu sou azarado pra caramba. Mas eu serei ressarcido nesse caso, porque eu tenho 250 mil reais em cada uma das instituições e também fixa no limite de 1 milhão de reais, tá? Ele não pode ultrapassar também 1 milhão, porque num outro caso, se eu, ao invés de aportar 1 milhão, aportar 3 milhões de reais, e eu posso fazer a divisão que eu quiser, eu posso colocar 100 mil reais em cada um dos CDBs, eu não vou conseguir os meus 3 milhões de volta caso todas as instituições venham a falir. Eu vou parar no limite de 1 milhão de reais, tá? Essa limitação, ela se renova de 4 em 4 anos, tá bom? Copa do Mundo. Então, de 4 em 4 anos, se renova, desculpa o microfone, se renova
esse limite de R$ 1 milhão, certo? Nós falamos de uma pessoa individual. Como que fica isso com relação a uma conta conjunta? É muito questão de prova e nós temos que saber também. Então pensa o seguinte, eu, Bruno Piacentini e Fábio Lousada, nós vamos juntar nosso capital e vamos aplicar juntos. Vamos ter uma conta conjunta onde nós vamos aplicar R$600 mil no CDB do Banco A. Beleza, R$600 mil aplicados em um título que possui FGC, possui a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Esse banco quebrou, faliu e nós vamos perder o nosso dinheiro. Nós podemos solicitar o ressarcimento para o FGC, Fundo Garantidor de Crédito? Sim, mas qual o valor que será ressarcido? Lembrando, são duas pessoas, Bruno Piacentini e Fábio Lousada, que aplicaram juntas R$600 mil, 300 mil cada uma. Não teremos R$500 mil de ressarcimento, porque aqui muitas pessoas podem pensar, 250 mil por CPF, são 2 CPFs, R$500 mil de devolução. Não, porque aqui nós esbarramos em R$250 mil por instituição. Nesse caso, de duas pessoas, com uma conta conjunta, nós vamos ter o ressarcimento somente de R$250 mil. 125 mil para mim, 125 mil para o Fábio e o restante é perdido. Tá? Então, aqui são as regras. R$250 mil por CPF ou CNPJ e também por instituição. E com uma limitação de R$1 milhão que se renova em 4 anos, tá bom? Agora, mais simples ainda, nós vamos entender os títulos e aplicações que possuem essa cobertura. Porque, como eu falei, não são todos os títulos que possuem essa cobertura. Olha só, depósito à vista, ou seja, o dinheiro que você coloca na conta corrente, sim, ele está coberto pelo FGC. Depósito a prazo também está coberto pelo FGC. LC, a letra de câmbio. LH, a letra hipotecária. LCI e LCA também estão. RDB e CDB, como eu citei para vocês no exemplo anterior, estão também cobertos pelo FGC. Aqui nós temos operações compromissadas. Nesse caso das operações compromissadas, vai depender muito do lastro. Porque na operação compromissada, o banco ele não está emitindo uma dívida. Ele precisa captar recursos do mercado, mas ele vai utilizar títulos que ele tem, que ele comprou, que ele possui. Então vamos supor que eu sou o Banco A e eu quero captar recursos no mercado, mas não quero emitir dívida. Eu não quero emitir um CDB. Só que eu tenho aí um título público federal, certo? Eu tenho um CDB que eu comprei do Banco B. Então eu comprei a dívida dele. Eu posso repassar isso para o investidor e captar o dinheiro. Claro que nesse caso, na operação compromissada, eu assumo o compromisso de devolver o capital para o cliente, de recomprar o título para que eu possa devolver também para o Banco B e ter o meu capital de volta, certo? Nós temos aqui também, que é um pouco menos importante, depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinados ao registro e controle de fluxo de recursos referentes à prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. Toda essa informação aqui foi retirada do próprio site do FGC. Então, dá uma olhadinha no site, você vai ter as mesmas informações, você vai ter aqui acesso aos títulos e aplicações que possuem essa proteção, vai ver ali também com relação às regras para a garantia, fica bem mais claro quando você mesmo vai procurar na prática e consegue absorver mais informação ainda, tá? Outra coisa a se ressaltar. Esse título aqui, a letra financeira LF, não possui FGC, não possui a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, tá bom? Anota aí. Você está fazendo o curso do Eu Me Banco em que o CEO é o Fábio Lousada. Fábio Lousada, certo? Ao contrário do LF. Então, sempre que você lembrar de LF, lascou, Fábio, porque se você colocar o seu dinheiro na LF, na letra financeira, e o banco fechar, quebrar, você não vai ser ressarcido pelo FGC porque não possui essa cobertura. Outro título interessante é o DPGE. O DPGE, nós temos uma aula só sobre DPGE, mas só para adiantar a vocês, possui sim FGC,
só que esquece todo esse limite por cobertura aqui. O limite de cobertura do DPGE é 40 milhões de reais, tá? Então são aplicações muito maiores, onde a instituição deve até colocar um lastro ao FGC para garantir todo esse valor aplicado pelo cliente, tá bom? Então fica assim, nós nos vemos na próxima aula.